E assim, você é chamado só pra quando é crime ou é realmente só um nome? Por exemplo, assim, cai um avião. Tipo, você tem que ir no local assim, ou tem que identificar algum crime pra vocês irem ou na Então, hora? a nossa seara, né, é a área criminal. Então, Uhum, vamos supor, na queda de um avião, a gente tem que também fazer esse levantamento, fazer a constatação dos danos, né, dessa aeronave, uhum, mas a questão, né, de analisar a caixa preta e tudo mais, aí é uma perícia à parte que é feita pelo CENIPA, né? uhum, Então a gente vai realmente constatar se tiver na verdade, muito provavelmente vai ter os óbitos, né? uhum. Dificilmente um acidente aéreo a pessoa consegue, existe casos, né, mas a grande maioria tem os corpos e a gente faz o exame também perinecroscópico, né? Então, deixando claro também que o perito criminal ele faz o exame perinecroscópico e no Que Instituto. é, explica pra nós, que eu É, não sei nem tenho a menor ideia do que então, seja isso. a gente tem o exame perinecroscópico Aham, e o necroscópico, né? aham, Então, o perinecroscópico, o perito criminal responsável por isso, e no Instituto Médico Legal é o exame necroscópico. Qual que é aham. a diferença dos dois, né? Toda a área externa do corpo, o perito vai analisar, vai descrever quais são as lesões, né? Então, vamos supor, né, que não, no caso de um homicídio, Uhum, primeira coisa que eu chego no local e faço, eu identifico o corpo da vítima e vejo quais são as naturezas das lesões. Então, essas lesões sugerem para mim certos instrumentos. Então eu faço tipo um joguinho de quebra-cabeça, né? Falo assim, poxa, né? Então pelo diâmetro dessa lesão, pela extensão dessa lesão, né? Pelo comprimento, será que era um instrumento pérfuro cortante? uhum, Será que era de repente um facão ou uma faca, né? Então a gente vai analisando as lesões e tentando imaginar qual seria o uhum. instrumento utilizado. Porque aí a gente vai fazer a pesquisa pelo instrumento. Uma vez que a gente identifica esse instrumento, a gente pode fazer levantamentos, né, de material biológico que Uhum. seja interessante para uma averiguação posterior, né? E aí toda análise interna e tudo mais cabe ao IML. Foge da alçada de vocês. Análise do corpo, aí Aham. vai para o ML, Vai pro né? IML. Então vamos supor, né, lá no Instituto Médico Legal, eles vão procurar identificar quais foram os órgãos acometidos nesse tipo de Uhum. lesão, né? Então com isso, aí vai com certeza aparecer neste laudo, né, do Instituto Médico Legal a causa-morte, né? Então foi uma Uhum. hemorragia interna, foi um trauma, foi uma asfixia, Qual coisas foi do o tipo. instrumento mais peculiar que você já identificou para matar alguém? Olha, assim, não foi tanto, digamos assim, peculiar, não era exótico, mas Uhum. assim, você vê o grau de raiva e ódio Uhum. aliado à força foi um facão, né? Em Uhum. que a vítima, ela recebeu 17 golpes, né? Então Caramba. foi bem Como atenuar um complicado. caso desse, doutor? Sem condições. Na Ali verdade, você vai lá e você, dá uma aumentada. ali você chega e fala pro motor, "Ô, doutor, ó, sinceramente, não tem defesa. Brincadeira, gente. Não, mas sempre tem uma vertente, né? Igual a gente já havia falado. Eu acho que no direito penal, igual a gente tinha conversado, tem que trabalhar na linha do garantismo, nem no punitivismo, nem no absolutismo. Então, você não trabalha ali no direito penal para que a pessoa tem que responder pelo que fez. Só que nos ditames legais, né? Então, essa é a verdadeira tarefa do advogado criminal. Uma das tarefas do advogado Nesse caso, por criminal. exemplo, seria não deixar que a Nesse pessoa... caso, Que a impressão das 17 facadas nesse deixasse caso, levar igual a pena. o Alex falou, como ele estava ali possivelmente sob uma violenta emoção, Aham. podemos alegar isso, porque a quantidade de facadas, a força que ele Aham. empregou na hora da execução, isso demonstra que algo aconteceu Com ali. certeza. Então, algo aconteceu para que tivesse todo esse procedimento. Uma raiva antecede a prática do crime. Sim. Então, você tem ali já uma tese possível para alegar no júri, né? E vocês chegam a naturalizar isso, ver isso como uma coisa normal? Jamais. Ou não? Eu falo porque é tanta coisa Entendo. ruim que acontece Aham. atrás da outra, eu falo assim, nossa, Não, então, isso é uma pergunta muito comum, né? As pessoas falam assim, poxa, mas para você, né, você já vê... Não. O que a gente busca fazer, né, ao menos eu procuro fazer, naquele instante, eu não posso agir com emoções também, né? Então, assim, a emoção que eu possa ter de indignação, porque essa aparece, né, fala assim, poxa, era, né... um indivíduo ter a capacidade de fazer isso com alguém, né? Essa energia eu busco converter para tentar motivar e fazer o meu trabalho com excelência, né? Então eu falo assim, poxa, se tem possibilidade de coletar, né, uma amostra, um projétil, se precisasse que eu ficasse, sei lá, 4 ou 5 horas no local ou mais
para tentar encontrar e entender, eu ficaria. Então eu busco converter essa indignação, essa emoção, essa tristeza, né, com essa, digamos assim, converter em energia, né? Então eu busco Algo trabalhar que te impulsione, isso, eu busco trabalhar isso na minha E mente. você comentou que é muito um quebra-cabeça que você faz na hora ali. Você pode ter um achismo ou você tem que comprovar tudo 100% ali? Não, ali que a gente trabalha com hipóteses, né? Então, uma vez que a gente tem uma hipótese, a gente busca sustentar ela posteriormente. Então, vamos supor, eu imagino que o indivíduo ele entrou pelo muro dos fundos da casa, né? Mas eu tenho alguma prova para mostrar que teve essa transposição do muro lá aos fundos? Se eu não tiver, eu vou precisar de algum elemento que me prove isso. Agora, se de repente se eu tenho manchas, né, de pegada, sujidades na parede, poxa, isso é um elemento que indica que realmente alguém teve um acesso pelos fundos da residência. Depois teve arrombamento da casa ou não, né? Teve, de repente, ele conseguiu abrir a porta e não teve nenhum vestígio de arrombamento. Então isso indica para mim que pode ser que seja alguma pessoa conhecida, né? Então isso vai trazendo para a gente, né, elementos para que a gente gere hipóteses. E essas hipóteses a gente precisa de métodos científicos para comprová-las. E quando você pega um local muito prejudicado, choveu logo após, que não tem pista nenhuma, tem o que fazer ou é abandonar? Tem como falar. Assim, na verdade, eu não vou falar para você que, tipo, assim, nossa, é a mesma coisa do que um local completamente preservado, sem nenhuma alteração. Mas assim, não tem como um caso você falar assim, isso aqui não tem solução. Existe isso ou não? Olha, não, a gente sempre busca levantar todos os elementos, né? E se de repente teve algumas alterações, de acordo com o Código de Processo Penal, ele fala que o perito criminal ele tem que registrar a condição, né, as condições em que ele chegou no local. Então a gente tem que fazer o registro disso. Sim. Agora, assim, o local estava extremamente alterado. Se alguém alterou de propósito, né? Então, assim, isso se torna um agravante, isso, né? Então, assim, poxa, será que alguém teve interesse de fazer isso? E se teve interesse, qual que era a motivação dela para isso, né? O cara mata alguém e põe fogo na casa logo em Ponto, sequência. né? Então, vai deteriorar as provas, isso. mas isso também vai ter uma Isso. penalidade. Aí, às vezes, você olha e fala assim, poxa, mas o local está totalmente, né, não está preservado, tal. Isso, às vezes, é uma questão, é um equívoco. Às vezes, esse local está preservado, mas quem fez a alteração do local foi um autor ou um cúmplice, né, que estava ali e ele agiu também. Então, esse local em si está preservado, né? Porque ele pegou, acabou cometendo um homicídio e depois o outro, né, um coautor, foi lá e ateou fogo à residência. Então, assim, quando a gente chega no local, fala assim, ó, é só um fogo à residência, né? Então, a gente vai avaliar todos esses detalhes. E por mais que às vezes a gente ache, fala assim, poxa, nesse local eu não vou conseguir fazer nada, não vou conseguir coletar nada, a gente sempre busca, né, avaliar e tentar executar sempre o mesmo padrão de análise, né, nos locais que a gente vai, né? Ao longo desses anos, qual foi a cena de crime que mais te impactou? Olha, não, na verdade, assim, eu era o estagiário ainda, né? Lógico. Então, assim, eu estava fazendo estágio no Instituto Médico Legal e foi até um caso que teve uma grande repercussão, né? Da Atena, né? Comentou. Né? Então, assim, foi um local em que uma moça, ela trabalhava no supermercado e ela tinha um filhinho de 6 meses e era uma gravidez indesejada. E nessa questão da gravidez indesejada, ele começou a namorar uma outra moça, tal, que não aceitava o filho. E aí ele marcou um encontro. E nessa questão dele marcar esse encontro, ela preparou toda uma condição favorável, né? Porque ela pensou que poderia ter, né, digamos assim, uma reconciliação. E aí ele acaba matando essa vítima, né? Esganada. E aí depois ele simula um enforcamento. E também mata a criança e coloca ela numa bacia, né? E a criança acaba morrendo afogada, né? A gente fala em decúbito ventral, mas de bruço, né? Então a forma, né, coloquial que a gente fala, ela estava de bruço nessa bacia e ela acabou morrendo asfixiada. Então ele quis simular que essa vítima, né, ela estava em depressão, ela matou a criança e depois ceifou sua própria vida, né? Então, assim, ele construiu essa cena. Aí você fala assim, mas poxa, a cena está toda alterada, né, e tal, porque ele construiu. Não. Esse local estava preservado e, assim, aí a perícia ela consegue fazer todo o trabalho com excelência. E foi isso que os peritos, no caso, conseguiram relatar e identificar, né?